Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que já entraram na sala e que estão entrando agora para essa sessão da série Aulas Abertas, do curso de Arquitetura, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC do Rio de Janeiro. É uma iniciativa que visa trazer para um público maior alguns conteúdos que são ministrados durante os cursos, as aulas regulares, mas que a gente julga que pode criar uma maior visibilidade e um maior interesse de um público maior. Então, nesse sentido, a aula de hoje e essa apresentação, ela se insere na disciplina Topografia da Arquitetura Contemporânea, que é uma disciplina da área de Teoria e História da Arquitetura, e que vai ter o título Urbanismo Ecológico na América Latina. E já, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a presença das palestrantes, professora Marina Correia, professora Cecília Herzog, professora Helena Tudela. Igualmente, gostaria de agradecer a presença do Giancarlo Latorraca, diretor do Museu da Casa Brasileira, que, nesse momento, está promovendo a exposição Urbanismo Ecológico 2020. Tomara que termine logo essa pandemia para a gente poder ir lá conferir ao vivo e a cores. Então, só fazendo uma pequena apresentação de como essa palestra se insere dentro do âmbito da disciplina, que é uma optativa da área, como eu falei, da área de Teoria e História, onde a gente busca aproximar conceitualmente o debate arquitetônico das últimas décadas e as distintas pautas críticas e operativas emergentes no século XXI. Nesse sentido, as apresentações de hoje vão iluminar ações e práticas possíveis dentro de um entendimento ampliado de ecologia, que inclui não apenas a aproximação meioambiental no sentido estrito, mas também que pressupõe um compromisso ético, estético, social e político. Então, eu tenho o prazer de apresentar a professora Marina Correia, arquiteta, professora da FAU-FRJ, e uma amiga recente minha, muito querida. Ela é formada pelo City College de Nova York, mestre pela Universidade de Harvard e doutora pela FAUSP. E tem a sua pesquisa atual centrada no projeto de arquitetura e seus desdobramentos teóricos no campo da crítica, estética geográfica, memória e política, buscando evidenciar o campo de conhecimento que parte das operações projetuais para a construção de um entendimento ético e estético da cidade contemporânea. É coautora desse livro que ela vai apresentar, Urbanismo Ecológico na América Latina, uma publicação da Escola de Design da Universidade de Harvard. A professora Helena Tudela, bem-vinda, Helena, é arquiteta e professora titular da Universidade Autônoma do México, UNAM, mestre pela Universidade de Harvard. É pesquisadora e coordenadora de inúmeros projetos premiados na área da infraestrutura e sustentabilidade urbana. Integrou o Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e na Autoridade do Espaço Público da Cidade do México. E ela é curadora do Pavilhão do México na próxima Bienal de Veneza. A professora Cecília Herzog, que eu já conhecia de nome, e fui conhecer através da Marina, incrível que a gente dá aula no mesmo departamento, mas tive o gosto de ter um contato mais estreito agora. Professora do DAO, paisagista urbana, professora da graduação e pós-graduação do Departamento de Urbanismo e Arquitetura e Urbanismo da PUC, coordenadora da pós-graduação em Paisagismo Ecológico, Planejamento e Projeto da Paisagem na PUC-Rio, palestrante nacional e internacional, perita e consultora em soluções baseadas na natureza e urbanização sustentável, autora de diversas publicações sobre cidades, soluções baseadas na natureza, planejamento da paisagem urbana, ecologia urbana, justiça ambiental
dentre outros temas. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença ilustre das palestrantes, dos convidados e de todos que estão prestigiando esse importante evento, né, que eu estou tendo a honra aqui de ser a mediadora. Então, eu vou passar primeiro a palavra para a professora Marina Correia. É isso, obrigada. Estou entrando. Essa exposição foi planejada para o mês de março e ela acabou sendo postergada, e agora ela está ativa no Museu da Casa Brasileira, e esse encontro de hoje também integra uma programação vinculada a essa exposição. Eu gostaria de agradecer também o Harvard Brazil Office, que é uma instituição acadêmica de apoio e fomento às parcerias da universidade com o Brasil, que há muitos anos apoia e sem a qual essa publicação provavelmente não existiria. Então, eu gostaria de, assim, eu estou mostrando para vocês essas duas primeiras capas dos livros, né? O Ecological Urbanism é uma publicação que teve origem na Escola de Design de Harvard em 2009, a partir de uma série de conferências que aconteceram sobre o conceito de ecologia e urbanismo, que foram então desenvolvidas e compiladas nessa publicação. A publicação foi traduzida para uma série de idiomas nos anos seguintes, né, e ela foi lançada no Brasil em 2014, em português, e a partir de 2014 também se iniciou uma série de conferências e eventos dentro do contexto tanto do Brasil quanto de outras cidades latino-americanas, né? Em 2014 a gente teve um evento paralelo em São Paulo e em Santiago do Chile. Esse foi um dos eventos em 2015, que foi um simpósio internacional organizado no Museu Histórico da cidade de São Paulo. A gente vê aqui a fala do professor Francisco Fuchs Hartmann, que apresentou um dos textos que está na publicação. E a publicação, ela já saiu também no nosso contexto, com o intuito de reunir essas conferências e esses diálogos e debates que já estavam em andamento. Ela não é um projeto curatorial do zero, mas é um projeto curatorial que, de certo modo, dialoga com esses eventos e essas trocas que já tinham sido iniciadas. E, atualmente, a gente tem essa chegada desse discurso em 2020, a partir do Museu da Casa Brasileira, com essa exposição. Eu queria passar a palavra para o diretor Giancarlo Latorraca, comentar um pouquinho como que o museu institucionalmente recebeu o projeto. Eu queria dar boa tarde a todos e a todas também, agradecer em nome do Museu da Casa Brasileira. Eu sou o diretor técnico, a Miriam Lerner é a diretora-geral. Eu queria agradecer a todos e a todas pela oportunidade, especialmente a Marina Correia e a toda a equipe envolvida na viabilização da parceria entre o MCB e a Escola de Design da Harvard University. Lembrando que a Marina coeditou o livro, né, que foi publicado pela GG em 2019, e alguns dos conteúdos selecionados relacionados à realidade urbana de São Paulo, com outros textos dos países como Colômbia e Bolívia, estão apresentados na mostra em cartaz no MCB, que segue com a visitação presencial até o dia 17 de janeiro de 2021. Lembrando que nós estamos funcionando com toda a rigidez dos protocolos para garantir a segurança do público e dos funcionários do museu. Eu queria finalizar saudando... e lembrar também que a exposição, nós vamos disponibilizar também as apresentações todas no YouTube. Há uma programação já, como mencionou a Marina, que já tem algumas apresentações que estão subindo no YouTube, que é o trabalho do Nelson Brissac, que está aqui conosco, sobre o trabalho desenvolvido no Jardim Pantanal. Então, acompanhe as mídias sociais do museu, que a gente vai ter lá os desdobramentos da mostra na plataforma virtual do museu. Eu queria finalizar saudando a colaboração da PUC do Rio, em nome da Laís, e das urbanistas Cecília Zog e Helena Tudela, para a apresentação. E lembrar que esse trabalho é muito importante apresentar também no Museu da Casa Brasileira, no sentido de promover o debate atual em busca de alternativas à criação das nossas cidades, tão marcadas pela necessária mudança dos paradigmas erráticos do século XX. Eu só queria fazer esse agradecimento mais uma vez a todos e dar prosseguimento aqui. Muito obrigado. Obrigada, Giancarlo.
Obrigada pela presença, obrigada a toda a equipe do Museu da Casa Brasileira pela realização da exposição e o apoio também nesses tempos difíceis, né, de viabilidade do projeto. Queria agradecer especialmente o Nelson Brissac, coordenador do grupo Zeli Vórtice, também essa maquete que vocês veem na parede grande, é uma maquete interativa com projeções que mostra todas as camadas de desenvolvimento do projeto, e esses conteúdos estão sendo celebrados nessa série de eventos também que vão ser disponibilizados no canal YouTube do Museu da Casa Brasileira. Então, e obrigada, Nelson, pela presença e o diálogo tão rico ao longo de todos esses meses. Então, eu queria focar um pouco na nossa aula aberta às teorias urbanas e contemporâneas, falar de maneira mais diretamente voltada para o contexto dos alunos e do público interessado que está aqui hoje presente, né, situando um pouco a agenda do urbanismo ecológico no tempo de formulação, né, tanto dessa iniciativa quanto outras articulações teóricas e práticas que acontecem concomitantemente, né. O pressuposto do urbanismo ecológico, ele passa pela própria elaboração imaginativa do projeto, né? Ele entende o projeto como uma síntese capaz de conectar a ecologia ao urbanismo, né? Então, o livro e todos esses eventos, eles sempre apresentaram esses métodos imaginativos e também práticos de abordagem das mudanças climáticas e de sustentabilidade do entorno urbano. Né? O urbanismo ecológico, ele entende a ecologia como um projeto tanto ético quanto político, que abarca o meio ambiente não apenas como realidade física, mas também sobre os aspectos das relações sociais e da subjetividade humana. A publicação, ela engloba, né, uma gama de profissionais teóricos, economistas, engenheiros, artistas, formuladores de políticas, cientistas e até especialistas em saúde pública. Então, ela é uma reunião de uma série de disciplinas que convergem ao redor dessa aproximação entre o que pode ser considerado uma ética urbana e uma estética urbana. Né? A gente, como eu mencionei, o projeto ele tem origem nessas conferências que foram realizadas em Cambridge, na Graduate School of Design de Harvard, em 2009, principalmente. Depois isso foi expandido através desses eventos que aconteceram na América Latina em 2014. O livro original ele foi editado novamente em 2016. Outros projetos, novos projetos foram incorporados à publicação de 2010. E esse livro, o Urbanismo Ecológico na América Latina, ele também traz uma documentação de workshops que foram realizados em 2017, também em Cambridge, já reunindo o corpo editorial do livro. Né? O livro ele foi coeditado entre 5 pessoas, Mohsen Mostafavi, que foi decano da Escola de Design por muitos anos, juntamente com Gareth Doherty, que hoje em dia é diretor do Departamento de Paisagismo, Ana Maria Duran, que é uma professora, atualmente ela está se não me engano, na UCLA, Ana Maria Duran é do Equador, e Luiz Valenzuela, que é um professor da universidade, eu não sei se é a universidade, acho que é a Universidade Católica no Chile. Então, esse projeto foi uma colaboração entre todos ao redor do que seria a chegada desses discursos no contexto da América Latina. Né? E eu gostaria de iniciar mostrando essa imagem, que é uma das imagens do livro original, que reaparece na publicação da América Latina, e ela foi trazida para a nossa discussão
pelo Francisco Furt-Hartmann como uma provocação sobre a ideia de desastre, né? O que acontece no início do século XXI, o aprofundamento da nossa consciência ambiental e como essa sensação de colapso, ela desponta toda uma amplitude dentro das nossas disciplinas de planejamento e de desenho, tanto da cidade quanto da paisagem. Elas ganham essa espessura de crítica a uma falência dos processos de desenvolvimento urbanos que se mostraram inviáveis de serem continuados com os mesmos paradigmas no final do século XX. Né? Então, um dos discursos que também surge com força, mais ou menos na mesma época do urbanismo ecológico, é o conceito de urbanismo paisagístico, ou landscape urbanism, que também aproxima, né, infraestrutura, gestão de água, biodiversidade e atividade humana. Né? O landscape urbanism, ele fala da paisagem modelo e uma base para as iniciativas urbanas, quase como uma lente através do qual a gente possa examinar as cidades, né? Então, é um entendimento de forças e fluxos que, a partir do campo dos estudos de infraestrutura, de hidrologia e de paisagem, informam o pensamento sobre o que seria classicamente entendido como urbano, né? Então, existe uma espécie de um desejo, né, o que essas teorias, né, no começo do século XXI inscrevem, é uma espécie de desejo de ruptura, né, com essas lógicas da arquitetura e do urbanismo tradicional, marcado por essa presença de um ambientalismo e um discurso de transformação muito evidente, já e bastante consolidado, né, no final do século XX. Então, é importante entender isso, porque quando a gente hoje pensa o urbanismo ecológico, a ecologia e o urbano, a gente já vê isso com olhos bastante mais acostumados a essa aproximação do que talvez a gente via 10 anos atrás, quando essa formulação foi consolidada nessa publicação. Era um livro que ele era uma espécie de referência fundamental para todos no ambiente acadêmico americano, né, ao redor de 2010. Então, uma das formulações importantes, né, que a gente pode ressaltar é essa desconstrução dessa oposição ou do binário natureza e cidade, né, e como a gente passa a ver nas formulações teóricas e nos próprios projetos apresentados uma busca por um equilíbrio, né, dessas forças criativas que estão tanto na cultura quanto na natureza. E esse reconhecimento da cidade como um ponto de encontro entre o cultural, no sentido também estético e artístico e ético, com o natural, né? E isso eu acho que avança também mais recentemente dentro do tema de resiliência, né? Que é uma outra palavra que surge de certo modo, complementando um discurso de sustentabilidade, mas já muito embasado no entendimento sobre as dinâmicas de troca, de superação, de substituição e de fluxos entre o natural e o construído. Um conceito que eu acho que é muito importante também da gente ter conosco nessa leitura do que é essa aproximação entre urbanismo e ecologia é a noção de urbanização estendida, que é um conceito que é trabalhado por diversos teóricos em vários conceitos, em vários ambientes acadêmicos, tanto no Brasil, principalmente com Roberto Montemor, uma referência muito importante nesse campo de urbanização estendida, e nos Estados Unidos a gente também pode destacar o Neil Brenner, que é um sociólogo teórico do urbanismo. Mas eu gosto muito dessa noção de urbanização expandida, né, que a gente
fala dessa escala territorial, tal como ela é apresentada pela Paola Vigano, que é uma teórica e também arquiteta e urbanista praticante, que atualmente está na Universidade de Veneza. Ela era parceira do Bernardo Secchi, que é um teórico que a gente está bem acostumado a trabalhar com o alicerce dele. E a Paola Vigano, ela fala muito da importância do imaginário individual na formação do imaginário coletivo, né? E como essa noção de território, ela passa também por essa construção que parte do imaginário individual em direção ao coletivo. E eu acho que essa noção, né, do territorial a partir do individual e do particular, ela é fundamental para o entendimento da sensibilidade que o urbanismo ecológico reivindica, que é a inclusão de certas demandas subjetivas e humanas nessa agenda ambiental, e nesse sentido também ético e estético. Então, a Paola Vigano, ela fala um pouco dessa relação entre ecologia e urbanismo no processo de elaboração projetual, e eu gosto muito dos escritos dela, justamente porque ela faz essa ponte, que é uma ponte não tão comum, entre o pensamento teórico urbano e o desenvolvimento de projetos. E ela toca em questões que aparecem também no urbanismo ecológico na América Latina, com muita força, que é a noção de limiar e de bordas, né? Como que a gente trabalha com essa demarcação de limites, de porosidade e, de certo modo, um ambiente ficcional, né, que é a demarcação propriamente do urbano ou do não urbano, né? E essa continuidade da paisagem que é fundamental para a gente poder trabalhar numa plataforma contínua de troca entre a ecologia e o ambiente construído, ou o entendimento das duas coisas como uma, né? Então, a Paola Vigano, ela comenta, né, dessa importância da gente entender essa construção mental, né, que de certo modo se dá como certas apropriações abstratas e que levam para um entendimento do lugar, né, e que esses processos que vão sendo desenvolvidos a partir do indivíduo, de pequenas comunidades, e que geram um crescimento coletivo e que tomam sentido numa escala mais ampla, eles são inerentes ao que poderia ser um territorialismo estratégico, né? Que ele não trabalha simplesmente numa escala distante, né, do imaginário e das demandas pontuais de cada região e cada habitante. Então, isso eu acho que é um ambiente interessante para se considerar ao redor da formulação dos conceitos que estão sendo trabalhados dentro do urbanismo ecológico. Essa ponte, né, entre o que a gente entende como um si mesmo e um processo social e um processo natural. E no contexto da América Latina, isso se dá muito no imaginário poético, né, que a gente encontra muito expressivo nas arquiteturas e nas formulações da América Latina. Foi uma das características dos projetos que a gente encontrou que se tornaram muito instigantes e alinhadas com essa agenda do urbanismo ecológico, né? De uma forma bastante natural na nossa forma de pensar a cidade e de criar esses mundos, novos mundos imaginados, né? Então, isso eu acho que é muito importante da gente manter em mente, que é esse debate do que a gente pode entender como um territorialismo ou a aproximação entre a ecologia e o ambiente construído, ele trata das comunidades em particular também. Ele não é simplesmente uma
uma política hierárquica de controle e de oposição, mas ele se dedica a apagar essa linha de separação, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre o contexto da América Latina, né, é muito delicado, porque a noção de América Latina, isso surgiu nesse simpósio em 2017, né, o Nelson Brissac estava presente também, né, Nelson? A gente partiu do próprio questionamento do que é a América Latina e como a noção de uma unidade latino-americana ela é bastante impossível, né? É difícil de a gente ver o que dentro das culturas e do histórico de desenvolvimento urbano, o que realmente reúne, fora a continuidade física do continente, o que realmente faz da América Latina uma unidade. Isso eu digo porque isso é uma questão como curadoria desse projeto, que para nós foi muito importante tentar decifrar. E eu acho que uma das nessa multiplicidade de formas culturais que o continente abarca, eu acho que, assim, além, né, da gente ter, de certo modo, um apagamento das forças mais ancestrais, né, tem um processo de colonização que ele faz uma dissociação de origem, e isso sim é comum a várias culturas latino-americanas. A gente tem esse processo de industrialização no século XX, que é uma modernização muito acelerada, mas ela é extremamente deficiente e ela é socialmente muito desigual, né? Então, isso também aparece com muita força, essa necessidade de, ao mesmo tempo, conciliar as lacunas dessa urbanização desigual e descontrolada, e inserir, né, nas práticas disciplinares e nas políticas públicas e urbanas novas tecnologias e um pensamento atualizado e sistêmico. Aparentemente, isso pode aportar um desafio, né? Como a gente vê muitos dos contextos das nossas cidades lidando com questões tão básicas e tão fundamentais ainda, né? Como é possível a gente pensar e imaginar o futuro da mesma maneira como outros países que já adquiriram uma estabilização do contexto urbano mais tranquila, né? do que o que a gente vive cotidianamente aqui. Então, de certo modo, essa ambição, né, de ampliar um imaginário projetivo, que é como a gente pode continuar trabalhando nessa chave de crescimento e projeção, tanto tecnológica quanto cultural, e contribuir para uma mobilização coletiva que reivindica uma cidadania que ainda não se encontra da maneira como a gente entende que a democratização dos recursos e da cultura deveriam ser, né? Então, os projetos que a gente buscou evidenciar, eles são projetos que trazem esse desafio, né, de visibilidade para uma desigualdade social muito marcada e que, ao mesmo tempo, precisa encontrar novas formas de formulação de políticas locais e regionais e de interação entre as comunidades e os agentes públicos, né? Como que a gente usa também esse tipo de conversa, né, teórica, acadêmica, e para promover uma espécie de métrica dessa desigualdade, dessas divisões físicas e dessas separações políticas. Isso eu acho que é uma meta, né, um intuito que está por trás da reunião de todos esses projetos muito forte. Então, eu gostaria só de mostrar para vocês, exemplificar um pouco do que a gente está falando, quais
são algumas dessas práticas projetuais que dão um caminho ou uma referência para nós como práticas que talvez não estejam ainda fechadas ou conclusas, mas que apontam uma busca eficaz dessa conciliação, né? E um projeto que é muito paradigmático nesse contexto é o projeto do Hidroanel, do Grupo Metrópole Fluvial da Universidade de São Paulo, que é um projeto que prevê um circuito contínuo hidroviário que integra, né, uma série de demandas ambientais da cidade, tal como a reciclagem, a coleta de resíduos, e isso tudo é feito de uma maneira sistêmica, né? Então existe esse laboratório, é também modelo no que tem a ver com a aproximação entre os órgãos públicos gestores, né? É um projeto que sai dentro de um contexto de um laboratório de pesquisa, mas que também dialoga com as autoridades e que buscou, já ao longo de muitos anos, viabilizar um tipo de realidade nessa escala, que é uma escala regional, territorial, que cruza uma série de administrações e agências e que luta por esse reconhecimento do espaço natural, regional, em apoio mútuo e sistêmico à dinâmica urbana da região metropolitana de São Paulo. Outro projeto, que é um projeto que a gente já mencionou aqui, do Grupo ZL Vórtice, né, coordenado pelo Nelson Brissac, em Jardim Pantanal, também é um projeto modelo na ambição que ele tem tanto de integração tecnológica quanto de diálogo intercomunitário e institucional, governamental, né? Eu acho que o projeto e o grupo do ZL Vórtice ele se movimenta sempre com essa sensibilidade do particular, daquele lugar, daqueles processos, em busca de uma articulação que possa ser coletiva, localizada e em diálogo com as instâncias administrativas daquela região, buscando fazer uma ponte entre uma série de laboratórios de pesquisas, tanto na área de drenagem, quanto na fabricação de pavimentação, e criar uma espécie de sinergia entre esse local e essa infraestrutura ausente, que precisa ser remediada de uma forma alternativa ao que se pratica hoje nessa região de São Paulo e na maioria das regiões periféricas do Brasil, né? Esse é um projeto Arena do Morro, que foi realizado em Natal, através do escritório Herzog e Demiron. Eu gosto muito desse projeto, ele tem uma história interessante, apesar de ele ser um pouco um projeto que a gente, por associar o escritório com práticas de uma outra escala, ele é um projeto que parte de um diálogo muito interno, né, a essa região Mãe Luísa, no perímetro de Natal, e cria um centro comunitário que tem o projeto ele tem uma simplicidade, né, essa cobertura que vocês estão vendo, com uma série de espaços poliesportivos e de convivência, e que cria uma unidade e uma interação entre essas comunidades que estavam totalmente desprovidas de infraestrutura. Talvez seja um projeto ainda no modelo de realização mais tradicional, no que a gente entende como objeto arquitetônico, ou uma infraestrutura que compacta um abrigo, né, comunitário, mas eu quis trazer também para a conversa, porque eu acho que os projetos que a gente vai ver através da fala da Cecília e da Helena, eles vão evidenciar outras nuances, né? E
E para fechar, eu queria também apresentar esse projeto, que é um projeto lindíssimo do Nuno Ramos, chamado Iluminai os Terreiros, um projeto que foi conceitualizado em Salvador e também foi montado em Frankfurt, na Alemanha. E eu acho que ele é um projeto que fala um pouco desse imaginário poético e dessa aproximação entre a subjetividade e uma força coletiva e política, e como tudo isso, de certo modo, compõe uma ecologia urbana. Então, com isso, eu passo a palavra para a Helena, que vai conversar com a gente um pouco sobre o sistema de chinampas no México, que é também um dos livros que está, um dos artigos dentro da publicação Urbanismo Ecológico na América Latina. Obrigada. Gracias. Perdón que no hable en portugués, voy a presentar en español. Un momentito que intento compartir pantalla. Si pueden verlo, me pueden indicar si lo pueden ver. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí y un honor compartir este foro con Marina, Laís y Cecilia. Mi presentación se basa en el artículo que escribí para el libro de urbanismo ecológico en América Latina, que lleva este nombre, el sistema de Chinampas como modelo resiliente de urbanismo ecológico. Y bueno, les voy a contar este caso muy particular para para la Ciudad de México, que me parece que tiene muchas aristas que pueden ayudar a orientar una práctica diferente, como la presentaba Marina, que puede orientar decisiones en términos del papel del diseño en territorios mucho más vastos ambientalmente y integrados ambientalmente y urbanamente. Y pues uno de los aspectos de América Latina que aportan a la reflexión sobre un urbanismo ecológico desde una postura sistémica e integral en la práctica del diseño contemporáneo es la huella que han dejado civilizaciones prehispánicas que fueron capaces de imaginar y construir hasta cierto punto esas relaciones creativas y dinámicas entre el ser humano y su hábitat, que particularmente en el caso de América Latina se trata de un hábitat altamente biodiverso y de gran riqueza natural. Algunos de estos sistemas ancestrales subsisten como prácticas socioambientales que se han adaptado a los complejos procesos de urbanización de los que ya nos mencionaba Marina. Y su análisis podría orientar prácticas innovadoras e inspirar modelos de urbanismo ecológico frente a los desafíos actuales. Este es el caso, en mi opinión, del sistema de Chinampas que se desarrolló en la cuenca del Valle de México, como un caso excepcional por su resiliencia y su permanencia desde hace más de 700 años. Las chinampas, para quienes no las conozcan, consisten en una reordenación artificial de 3 elementos que existen en el contexto de humedales y lagos someros bajos. Consisten en estos 3 elementos. Por un lado, la tierra, que es la que forma parte de la base del lago, el agua, y un árbol esbelto que pueden ver en esta imagen al fondo, que se conoce como aguejote, cuyo nombre en latín es Salix bonplandiana, que es originario del centro de México. Para producir esta combinación de estos 3 elementos, producen suelo para la agricultura y producción de alimentos. La Ciudad de México, probablemente ustedes tienen ya bastantes referencias de la Ciudad de México y similitudes con algunas de las ciudades en Brasil. Es parte de una megalópolis que concentra más de 20 millones de habitantes y que representa una fuerte centralidad urbana del país, en una zona que solía ser, como les decía, un lago o un sistema de 5 lagos bajos y humedales que hacían cada vez más pequeños y se expandían con la temporada de lluvias. Y de los que hoy no queda, como pueden ver en esta imagen,
no queda casi nada, salvo algunas reminiscencias, y una de ellas es la zona de Xochimilco, donde quedan los vestigios de los núcleos chinamperos agrícolas. Aquí vemos el proceso de desecación de los lagos desde 1325 antes de la colonia hasta este año. Y esta lucha constante que ha mantenido la urbe por controlar las inundaciones que representaban estos lagos y por proveer de agua potable y saneamiento a su población creciente. Poco a poco se va desecando el lago, se va drenando y se van originando pues un montón de los problemas que son muy preocupantes el día de hoy y que nos tienen en un punto muy delicado en términos de vulnerabilidad hídrica. Aquí vemos cómo era el sistema de 5 lagos en 1521 y su desaparición hacia 2020, donde quedan solamente un par de cuerpos de agua. Uno es el que les comentaba de Xochimilco, que vamos a ver más a detalle. El otro es un vaso regulador artificial y el otro es parte del sistema de drenaje. Entonces, bueno, como podrán ver, la historia lacustre la hemos perdido al punto en que ya no reconocemos nuestra cuenca como una cuenca lacustre. El sistema productivo de chinampas que existe en este territorio desde antes del periodo azteca ha sobrevivido, como ya vieron, a uno de los más radicales procesos de transformación urbana del mundo. Durante el periodo de la conquista y la colonia, que es el momento que ven aquí en esta imagen de Tomás Filsinger, gran parte de las expresiones de las culturas prehispánicas fueron destruidas, adaptadas o suplantadas, a excepción de la chinampa, ya que los sistemas de producción agrícola europea no eran aptos para las condiciones de lagos someros y humedales. Se cree que las chinampas fueron las que permitieron el florecimiento de una de las concentraciones poblacionales más altas del mundo en su época, cuando se dio el auge del Imperio Azteca. Se construyeron chinampas en gran parte de la cuenca. Aquí podemos ver parte del centro y cómo todas las áreas verdes alrededor conformaban este suelo artificial para proveer de alimentación a la población. En esta imagen del lado izquierdo vemos en un recuadro rojo y en color amarillo todas las zonas que se desarrollaron como zonas chinamperas para esta alimentación de la población que les comentaba. Y pues básicamente la mayor concentración se daba en la zona de Xochimilco y el lago de Chalco, en las lagunas de esta zona sureña de la ciudad. También vemos del lado derecho algunas imágenes de cómo funciona este sistema y por qué se volvió o es un sistema tan importante en nuestra productividad agrícola urbana. El sistema chinampero se compone de una red de canales e islotes construidos sobre superficies acuáticas, es decir, fueron ganando terreno al lago. Estas chinampas se erigen como plataformas de relleno y limo rico en nutrientes del fondo del lago que lo hacían muy fértil y que debido a su proporción, como pueden ver en estas imágenes, muy estrecha, cada chinampa mantenía su suelo con un nivel de humedad muy alto y con menor necesidad de riego o dependencia de las lluvias. Cada chinampa se bordea de hileras estrechas de aguejotes, que es el árbol que les comentaba, cuyas raíces son muy verticales y eso permite que estabilicen el suelo del islote. Por otra parte, también el acomodo de estos árboles genera una protección contra el viento y un mejor microclima que propicia que haya una alta productividad y unas cosechas intensivas durante todo el año. En 1987, la zona de Xochimilco recibió la denominación de Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO junto con el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya que se encuentra a una distancia de 20 kilómetros el centro de esta zona, y la declaratoria la concibe de forma integral, haciendo referencia al vínculo que mantienen desde la época prehispánica en su alimentación. La zona además cuenta con otras distinciones patrimoniales como el CIPAM 2017 que otorga la FAO, o las áreas de importancia para la conservación de aves en 2001, como sitio Ramsar también. Además de contar con poblaciones originarias y patrimonio arquitectónico tangible e intangible que venía de estos poblados que mantenían estos cultivos.
Por otro lado, la zona se enfrenta a severos problemas que ponen en riesgo la sostenibilidad del patrimonio. Uno de ellos, el principal, que pueden ver en la imagen al centro, es la expansión del suelo urbano sobre canales particularmente y sobre suelo de Chinampa, y esa reconversión de suelo para el desarrollo inmobiliario en una ciudad que no cuenta con reserva territorial para poder ofrecer vivienda pues, a la creciente población, que además busca lugares cercanos a sus centros de empleo que se encuentran pues, en las zonas centrales. Por otro lado, también tenemos un problema de ganadería extensiva. Algunos chinamperos han decidido reorientar su productividad hacia la ganadería, lo cual ha deteriorado el sistema de chinampas. Hay una contaminación del agua también asociada con la urbanización y las actividades turísticas que se introdujeron en la zona que son poco compatibles con el componente ambiental y su valor productivo ancestral. También, por otro lado, se enfrentan a riesgos geológicos como los sismos. El que tuvimos en 2017 presentó una gran cantidad de fallas, grietas y fracturas del suelo que hicieron que gran cantidad del agua que fluía por estos canales se fuera al subsuelo, al acuífero, y pues generando un problema de contaminación también de los acuíferos. Por otro lado, a partir del auge reciente de la creciente industria gastronómica de la Ciudad de México, se han presentado iniciativas para el apoyo de productores chinamperos y la producción específica de productos para esta industria. Estos programas ofrecen oportunidades para conectar la producción local chinampera con un mercado sin necesidad de pasar por la central de abastos, que es digamos, es la manera en que se distribuyen los alimentos en la Ciudad de México de forma muy centralizada y controlada. Entonces, esto ha ofrecido pues una visibilidad a estas zonas y una garantía de empleo a los productores. Les voy a contar brevemente sobre 2 proyectos en los que he participado y que están vinculados con la academia. Uno de ellos es el que promueve el Instituto de Ecología, el Laboratorio de Restauración Ecológica del Dr. Luis Zambrano, que se llama Chinampa Refugio, y es básicamente una estrategia de crecimiento incremental para la resiliencia del patrimonio chinampero desde una perspectiva social, económica y ambiental. Esta la desarrollé también, no solamente en el entorno académico, sino también con mi oficina ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, de la cual soy socia cofundadora. Aquí vemos en qué consiste este proyecto. El proyecto Chinampa Refugio es un modelo de restauración ecológica para el rescate del microecosistema de uno de los elementos ecosistémicos más valiosos de esta zona, que es el ajolote, y que ven una imagen ahí al centro. Esta especie es una especie endémica que ya no se presenta en ninguna otra parte del mundo, no la hay en otra parte del mundo, y que se convierte en un elemento importante para el socioecosistema de la chinampa y para el uso de técnicas tradicionales y ancestrales de productividad. Entonces, básicamente este proyecto lo que hace es, a través de una serie de interrupciones de los canales para poder pasar por unos biofiltros hechos, son soluciones basadas en la naturaleza, permiten ofrecer, y ustedes ven ahí, un suelo muy fértil, muy bueno para la producción, y a esas chinampas que se ven involucradas en este proyecto se les ofrece también el servicio de fertilizantes orgánicos y de una posibilidad mucho más sostenible de mantener su producción, así como un vínculo directo con restaurantes y con una red de consumo. Para eso se hizo una estrategia de crecimiento. Ustedes ven del lado izquierdo, en color como rosa, todas las chinampas que ahora existen en el momento, se les denomina chinampas refugio, y después se hizo pues una proyección de cómo podríamos ir ampliando esta red para ir también protegiendo y conservando la mayor cantidad de núcleos chinamperos posibles y ofreciendo a los propietarios de estas chinampas una alternativa a tener que desplazarse un trabajo central y poder producir con su propio suelo pues un medio económico. Y aquí vemos ese sistema. Es un proyecto que es muy social también, es decir, se tuvo que generar una serie de talleres y de participación con los propietarios para poderles no solamente
presentar los beneficios de este sistema, sino también involucrarlos en el proceso y adecuarlo a sus necesidades. Aquí se ve un poco ese sistema, como los canales que van con un azul clarito tienen una calidad desafortunadamente muy mala. La ubicación de estos biofiltros como soluciones basadas en la naturaleza y una generación de un canal con flujo controlado que permite que se genere la vida del ajolote, el acosil, los charales y otras especies que tienen que ver con el sistema originario y que permiten que el socioecosistema pueda operar. Aquí está esa visión que se prevé a largo plazo para poder fomentar esta microacción de propietarios puntuales hacia un sistema mucho más integral y vasto. Y el segundo y último proyecto que les voy a mostrar es este plan maestro para la zona patrimonial que se desarrolló también desde la universidad, esta vez con el Laboratorio de Conservación Patrimonial, Cultural y Ambiental del posgrado de la Facultad de Arquitectura, bajo la coordinación de la doctora Rocío López de Juan Bels y el maestro Alejandro Cabeza, y que se convirtió en una propuesta para la integración de un plan de rescate y conservación patrimonial de las 3 alcaldías que forman parte de la zona patrimonial de la UNESCO. Uno de los factores más interesantes de este proyecto es que esto antecedía, ¿no? Esto es lo que la UNESCO, con lo que se hizo la declaratoria de la UNESCO, en donde se ven por colores los diferentes valores, ¿no? Por un lado estaba verde la zona chinampera, amarilla la zona agrícola, gris zona urbana, azul cuerpos de agua, ¿no? Y en rojo los asentamientos irregulares que pueden ver como pues un fenómeno de riesgo para la zona. Sin embargo, esto no permitía un manejo, es decir, esto no orienta hacia una serie de decisiones en el territorio, con lo cual bajo este proyecto se definieron una serie de unidades de gestión. Ustedes pueden ver ahí como con una orilla rosa, con los límites rosas, en los que se entendía mucho mejor cómo eran las dinámicas urbano-productivas, en lugar de separarlas de formas tan desintegradas, lo cual no permitía llevar a cabo ninguna acción. Cada una de estas zonas, se definieron 7, se basaron en las dinámicas de las poblaciones que son propietarias y que producen en esta zona o que afectan a la zona. Aquí vemos en naranja, por ejemplo, uno de los casos particulares que es San Gregorio Acapulco y Santa Cruz Acalpixca, y su relación directa con la zona chinampera, que ven como estas rayas micro muy pequeñas al centro, ¿no? Y el vínculo con una zona de humedales que está al norte, que está protegida bajo un esquema ejidal de tenencia de la tierra comunitaria. Otro factor bien interesante que se hizo desde el tema planeación regional fue hacer un levantamiento de todas las especies arbóreas que existen. En amarillo vemos las que son todavía ahuejotes, que es esta especie alargada que fomenta la productividad y que está asociada con la práctica ancestral, y en naranja todas las especies que no lo son y que han empezado a invadir este territorio, ¿no? Aquí vemos también un análisis que se hizo de todos los canales en el que se van demarcando aquellos que son navegables, aquellos que están obstruidos, aquellos que hay que volver a hacer y los que están secos. Entonces esto podía permitir ahora sí una serie de acciones asociadas con esta unidad de gestión ambiental. Y por último, se desarrollaron una serie de rutas para poder ser recorridas a través de medios de vehículos o de bicicletas que pudieran conectar los diferentes tipos de patrimonio que existen en la zona, sean naturales, urbanos o productivos que existen, ¿no? Entonces, de alguna forma fomentaba un turismo mucho más controlado y de una forma que valore realmente el patrimonio que representa la zona. Y pues con esto cierro y muchísimas gracias por la invitación. Obrigada, muchas gracias, Helena. E, bueno, agora Cecília Herzog, por favor. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, Laís, Marina. Fico muito assim, honrada de estar
participando dessa aula aberta. Eu tive lá em Harvard, lá no primeiro seminário de urbanismo ecológico, em 2009, se eu não me engano. E então, depois fui em 2014 para São Paulo também, quando lançou, fui convidada lá, fiz mesa com o Charles Waldheim sobre o Landscape Urbanism, e agora está aqui, né? Mais uma vez, com essa conexão com esse tema, que é o tema que tem permeado aí enfim, a minha vida, acho que nos últimos 20 anos quase. Eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Vou apresentar no tema de pesquisa atual, Soluções Baseadas na Natureza, que é um nome que ganhou muita força ultimamente, né, nesses últimos anos, e que eu tenho dedicado bastante em pesquisa aqui no Brasil, fora, e eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões e mostrar o estudo de caso que está publicado nesse livro da América Latina, né? A gente fala muito ouve falar muito de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, né? O foco é sempre a energia, mobilidade, economia circular, os sistemas de informação, né? Todos os sistemas antrópicos estão lá na frente dos tópicos, né? Eu acho que isso é muito evidente, né? E as nossas paisagens são paisagens estéreis, né? Muitas das coisas que são produzidas na universidade lá ficam, né? E eu sempre procuro fazer uma ponte entre a produção acadêmica, né, a ciência e práticas, né? Isso daí tanto em aula, enfim, como consultora, enfim, normalmente eu faço isso, né? E aí eu sempre me pergunto, né, e pergunto para as pessoas, cadê a natureza, né? Para que ela serve, né? Para que servem os ecossistemas, né? Os ecossistemas são hábitats de inúmeras espécies que contribuem para que os ecossistemas onde elas vivem sejam mais abundantes, como esse passarinho aqui que foi lá para buscar, para fazer seu ninho e ter seus filhotes, foi no seu meio, né, no seu ambiente, e construiu essa obra incrível de uma arquitetura da natureza, né, para receber a sua cria, né, onde ela vai buscar o alimento, né, que estão eles esperando de boquinha aberta. As formigas, que são outra espécie que eu também acho admirável, porque elas estão lá dentro dos ecossistemas, fazendo os seus hábitats, a sua casa, né, a sua civilização, e com isso melhorando o ecossistema onde ela se encontra. A formiga é um problema onde o ecossistema está em desequilíbrio, né? Então, onde o ecossistema está funcionando, a formiga é essencial, né? Porque ela aera o solo, ela deixa a água entrar, ela alimenta, traz matéria orgânica aqui para baixo, porque, na verdade, ela come o fungo, né? E a mesma coisa acontece com as abelhas, que são essenciais para a polinização dos ecossistemas. Aqui é a mandaçaia, que é a nossa abelhinha, sem ferrão, uma delas, né? E que é essencial para a fertilidade de todo o ecossistema, para manter esse funcionamento ecológico. E esse sujeitinho super simpático, o castor, né, ele é essencial para o ecossistema dele. Ele é um verdadeiro bioengenheiro, ele constrói essas barragens, ele faz as alterações nos cursos de rios gigantescos, ele está, inclusive, sendo usado hoje para renaturalizar rios que foram canalizados, ele está sendo usado em alguns projetos já foi testado e aprovado o trabalho dele, e ele cria lá o habitat, né? Esse aqui eu conheci um Jack Ahern, que foi meu professor e meu amigo depois, né? Que foi com ele que eu fui lá nesse simpósio, lá, nesse seminário lá de Harvard de urbanismo ecológico, e aí nessa visita ele me apresentou esse castor. E a casa do castor é essa, né? É uma arquitetura impressionante, né? É uma arquitetura onde tem todos os cômodos necessários para a sua vida e para a sua manutenção da sua espécie,
né, e manutenção do ecossistema onde ele está inserido. E nós, né? Qual é o nosso ecossistema? O nosso ecossistema é a cidade, né? Essas cidades são completamente disfuncionais. As nossas paisagens estão necessitando realmente uma revisão, porque elas são extremamente vulneráveis. Hoje mesmo teve vídeo aqui de São Carlos, Curitiba, é todo dia do ano, né? Nós temos ou água demais, ou água de menos, ou calor demais. Enfim, a gente tem aí esses desafios estão dados, né? O Rio de Janeiro teve esse ano, acho que umas 3 grandes chuvas que causaram muitos transtornos, paralisam a cidade, fazem com que a cidade entre em colapso. Então, mas é porque a gente está ocupando muito errado, né? Esse sistema urbano, que é um sistema socioecológico, econômico, tecnológico, ele não olha para os processos naturais, né? Não olha para a importância de se urbanizar com um olhar sistêmico, né? Um olhar onde a gente sabe que o rio que está passando aqui embaixo, num dia de grande chuva, arrebentou tudo, né? E as pessoas perderam tudo. Então, a gente tem esses desafios contemporâneos que são gigantescos. Eu adoro essa imagem que eu peguei na internet, né? Mas a gente está achando que a Covid é o nosso grande problema, mas a recessão que vem desde a década de 80, aos soluços, né? A gente vem soluçando aí com essa economia destrutiva, predatória que a gente tem, a mudança climática, não é mais mudança climática, é uma crise climática que a gente está vivendo, e o colapso da biodiversidade, que é o nosso maior desafio, porque é uma rede de vida que sustenta a nossa vida, né? Nós estamos aí na sexta extinção em massa. Então, a gente está estourando os limites planetários, os estudos estão aí, o Centro de Resiliência tem feito esse acompanhamento, e, enfim, hoje está aí, não vou ficar citando muita coisa aqui, porque eu acho que eu estou com um tempo bastante já exíguo, mas tudo que a gente faz na cidade a gente faz praticamente tudo, porque aqui é o centro de conhecimento, é o centro de tomada de decisões, é onde a gente consome, é onde a gente faz as nossas trocas, né? É o nosso habitat, é onde a gente encontra os amigos, a família, né? E tudo que a gente faz aqui impacta o planeta, e tudo que acontece no planeta impacta as nossas cidades. Para isso, a gente precisa adaptar as cidades, né? Mudar de paradigma e, com isso, deixar a natureza ser a solução. E aí eu acho que entra o urbanismo ecológico, né? No meu olhar, essa conjuntura mesmo de entender as interrelações entre nós, a natureza e o ambiente que nós construímos, as nossas intervenções, de uma outra maneira, né? A gente precisa ter uma mudança de paradigma urgente, e aí as soluções são baseadas na natureza. Eu vou trazer rapidamente o estudo de caso. Na verdade, não é um estudo de caso, aqui foi uma proposta que nós fizemos em 2009 para um congresso que teve aqui no Brasil da IFLA, que é a International Federation of Landscape Architects, e a gente se constituiu num instituto em Verde, e a gente atuou durante vários anos aqui no Rio, né? E a gente fez essa proposta, foi assim que a gente começou, e olhando para a bacia hidrográfica, olhando para todos os processos socioecológicos que acontecem na área, e a gente propôs um corredor, né, ligando a floresta até a praia, né, até o mar, né, da floresta, é um percurso da floresta ao mar. Então, aqui está em planta baixa, esse percurso, a gente entra pela uma área de mais ou menos 600 mil metros quadrados de hipódromo, né, do Jockey Club do Rio de Janeiro, que é uma área inútil para a cidade, que é uma área de aterro, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas está nesse pedacinho aqui, sobrou só metade dela, por conta desses aterros sucessivos que foram feitos, e para isso tem esses canais de drenagens aqui dentro de um sistema de Saturnino de Brito, que foi construído para aerar a lagoa, né? Então houve toda uma completa alteração nesse ecossistema lagunar que existia aqui anteriormente. Então a gente propõe essa transformação. Vou passar bem rapidinho, a gente está lá de cima, né? Eu costumo levar alunos em turma lá para cima, para eles verem
a gente trabalha muito nessa bacia até hoje. Eu acho que talvez a gente tenha algumas... Eu sei que teve alunas tentando entrar aqui e não conseguiram, da pós-graduação, que a gente está trabalhando de novo nessa bacia, porque é uma bacia segura, é um microcosmo da cidade do Rio de Janeiro, e a gente vai propondo esse corredor, né, recuperando o que tem de melhor ao longo, né, abrindo espaço para as águas se acomodarem, tirando as pessoas que estão nessas áreas de risco, que são muito graves, a gente não tem como mostrar aqui como é que é isso, né? As pessoas estão dentro do rio e tem uma área lá que dá condição de fazer uma habitação para trazer essas pessoas para um lugar mais seguro, com uma arquitetura mais amigável, se elas quiserem, obviamente. E aqui a gente vê como é, já na parte mais embaixo, a borda do Jardim Botânico, com essa cidade rodoviarista, né, onde o carro tem tudo e nós não temos nada, né? As pessoas ficam aqui brigando com as bicicletas, porque isso aqui também é uma ciclovia, então é um espaço absolutamente impossível. Também tem uns degraus aqui que muitas pessoas caem, né? E aí a gente promove, né, essa mudança até da grade para dentro do Jardim Botânico, retira a pista de automóvel, enfim, a gente vai fazendo várias modificações. O Rio dos Macacos, que é essa bacia que a gente está estudando, que eu não me lembro se eu falei o nome dele, ele passa por dentro do Jardim Botânico e ele desaparece embaixo da Rua Jardim Botânico e vai dar nesse canal, né, que todo mundo conhece como canal da General Garzon, que capta água também do Rio Cabeça, que vem por aqui, e entra pelo Jockey Club, que está do lado de cá. E aí a gente também renaturaliza esse canal, fecha uma rua, enfim, a gente vai abrindo espaço para as pessoas junto com a natureza. A gente diz aqui essa proposta dessa área de alagados construídos para acomodar as águas da chuva, porque ali é um nó terrível de alagamento, toda vez que chove, paralisa a cidade, porque enche em frente ao Jockey, na Pacheco Leão, ali nesse entroncamento do Rio dos Macacos, quando ele desaparece ali embaixo da avenida. Então, a gente propõe um parque aqui dentro, com multifuncional, né? Numa área hoje muito pouco usada. Aliás, ela não é usada, esse interior aí do Jockey é inútil. E aqui nas bordas da lagoa, que hoje até estão plantando finalmente vegetação de restinga, a gente também propõe uma alteração, né? Plantio denso de vegetação nativa, para que a gente possa ter um uso mais eficaz, né? Então, esse urbanismo ecológico que a gente precisa ter esse olhar das relações, né, com a nossa natureza, porque nós somos natureza, né? A gente se entender como natureza e transformar o nosso hábitat, trazendo os ecossistemas para dentro, né, a biodiversidade, com as soluções baseadas na natureza, e voltando aqui às nossas inspirações, né, que são os passarinhos, as formigas, as abelhas, o castor. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Obrigada, Marina. Obrigada, Helena. É incrível a gente ver como, enfim, é uma disciplina, né? A gente parte da teoria e da crítica da arquitetura, mas que, de fato, a gente consegue visualizar através dessas práticas que colocam em questão justamente a possibilidade de se trabalhar a partir dos acordos mais estreitos entre diversos agentes, né? Sejam esses da natureza meioambiental, mas também aqueles agentes políticos, as comunidades, como disse a Marina, trabalhar a partir de acordos que não são hierárquicos, né, que não são autoritários, também esse entendimento sistêmico, né, de que a gente deve, sim, pensar a partir de uma... talvez trazer o protagonismo do arquiteto como um agente, e o urbanista, o paisagista, como um agente
possibilitador e ativador de determinadas dinâmicas, não mais aquele pedestal, né? E nem mais o entendimento de qualquer intervenção desde o ponto de vista da ideia mais midiática da sustentabilidade, né? Mas a gente entender desde uma postura muito mais sensível, né, à questão da ecologia e da sustentabilidade, como a Marina apresenta, que esse é o foco, né, do livro que ela organizou, coorganizou, e desde diferentes atitudes, inclusive desde o campo da arte, da paisagem, da regeneração urbana, do conhecimento ancestral, né, como traz a Helena Tudela. É possível a gente trabalhar a partir de acordos que ocorrem numa escala mais micro, né? Eu me lembro até, tem um conceito utilizado por um arquiteto catalão, que quando ele fez a regeneração da cidade de Barcelona, que ela trabalha a partir, e que hoje, né, o exemplo, Barcelona, acabou que virou uma cidade super globalizada, mas antes, né, de toda esse foco, a partir do que foi feito depois das Olimpíadas, existia um conceito muito interessante, que eu acho que a gente atualiza um pouco, que ele chamava o Oriol Borrigas, uma metástase positiva, né? Então, a partir de uma ativação de determinada melhoria ou de da possibilidade de se criar vínculos, né, entre agentes, até então que não se comunicavam, é possível aos poucos, né, irradiar determinadas mudanças que necessariamente vão acontecer desde esse olhar pormenorizado e sistêmico que permeia, né, todo o trabalho que vocês apresentaram e que mostraram aqui com tanta propriedade e tão interessante. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para as pessoas que tivessem alguma pergunta. Alguém poderia passar alguma pergunta pelo chat? Ou então... Eu queria falar para a Helena que realmente a apresentação das Chinampas foi assim, muito inspirador, né? Eu acho que uma solução baseada na natureza ancestral, e eu acho que isso aí combina muito, né? A gente esqueceu durante a nossa civilização industrial essa ilusão do controle da natureza nos levou a essa situação de cidades em colapso, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar aí para a natureza e como também nós, enquanto espécie, interagíamos com o nosso ecossistema de outra maneira, né? Os índios aqui, né? Os indígenas, antigamente, a Amazônia hoje é provado, né? A Amazônia ela foi profundamente transformada pelos indígenas que lá moraram, né? Então, toda a nossa costa, antes do homem branco, do europeu chegar aqui, era outra coisa, né? Na medida em que a gente começa a urbanizar, começa a não olhar não entender como funciona a paisagem, né? Começa a quadricular essa paisagem, começa a canalizar os rios, a gente altera completamente e assim, no mau sentido, porque a gente explora muito, né? Então, eu acho que esse caso que a Helena trouxe é muito inspirador, né? Eu acho que tanto que hoje eu acho que a ciência está sendo colocada. Eu tive em alguns congressos onde a ciência, quem abriu inclusive um congresso do IPCC lá em IPCC Cidades, lá no Canadá, esqueci o nome da cidade, em 2018, eu acho, foram os caciques das tribos locais, né? Antes dos cientistas. E o tempo todo o conhecimento tradicional foi levado junto com o conhecimento científico, que muitas vezes até um conhecimento científico que é predatório, porque ele é dentro do silo, né? Tentando entender cada parte como se a parte fosse da compreensão do todo. E eu acho que
esse trabalho das tinampas é assim muito, muito inspirador para a gente, né? Ver como é que a gente pode conviver com a natureza. Achei interessante, né, do PAR, né, Cecília, do trabalho do Inverde, essa noção de resgate, né, uma espécie de busca de visibilidade desses processos também, né? Eu acho que eu vejo também um elo comum, que é como que a gente torna aparente certos processos invisíveis, né? Isso surge muito no urbanismo ecológico em várias dimensões, né? Tanto políticas quanto de ecossistema propriamente natural. Então, isso eu acho muito interessante, como a gente pode olhar para todo esse gradiente de interações a partir dessa necessidade de tornar visível processos que estão afastados do nosso reconhecimento, né? Vejo aí o Nelson Brissac aparecendo, acho que no contexto do Zé Vórtice também seria interessante comentar, Nelson. Obrigado, Laí. Não, na verdade, são rápidos comentários. Parabéns pelas apresentações, que elas foram extremamente instigantes. E é interessante ver numa extensão maior, porque no livro, obviamente, elas são muito concentradas. Então, eu aprendi muito. E eu queria aproveitar para fazer alguns comentários muito pontuais, puxando fios que possam promover maior interação e sinergia entre os trabalhos da gente, né? A Marina, ela, ao pautar a reflexão em cima da noção de desastre e da falência dos modelos de desenvolvimento que a gente tem, acho que ela colocou o dedo na ferida do que é hoje a ciência e a engenharia urbana no Brasil e o quanto ela necessita ser reavaliada criticamente e tecnicamente. Eu acho que nós estamos num momento crítico de transformação, onde a gente precisa incorporar esses elementos críticos para melhor nos instrumentalizar diante desses desafios. E a questão do desastre cria uma urgência, a necessidade da gente fazer uma maior articulação, como a Cecília falou, entre a universidade e o mundo real, e a gente ser capaz de mobilizar laboratórios e pesquisadores em cima de soluções concretas. Portanto, a noção de limiar, ela aponta para essa possibilidade da gente romper com sistemas muito estruturantes e abrir para territórios que sejam mais porosos, mais horizontais, mais inclusivos, e onde a população tem a voz junto com os especialistas, né? Eu acho que essa mudança é urgente. No que se refere às interpretações, eu fiquei muito impressionado com o trabalho apresentado pela Helena, até porque o sistema de chinampas abre para uma reflexão mais ampla a respeito do que sejam os alagados, os nossos alagados, as wetlands e as várzeas dos rios e meandros, que são que é a paisagem de São Paulo, por exemplo, né? E que sofre o mesmo processo de aterramento, drenagem, destruição sistemática que nós vimos lá na Cidade do México, né? Com a diferença que, pelo que a Helena nos colocou, tem uma cultura popular da água, né? Que São Paulo não tem. Então, é interessante a gente poder pesquisar e fazer contraposições entre as coisas. Que, no fundo, nós vimos uma proposta de construção de alagados, né? Muito interessante para nós, tendo em vista que o Brasil não desenvolve tecnologias voltadas para soluções naturais para essas situações.
né, para os recursos hídricos. A gente não tem isso. Então, muito pelo contrário, a engenharia dominante é resistente a soluções naturais de tratamento de água, manejo de água, tudo isso. Então, eu vou me debruçar mais nessa apresentação da Helena, que ela foi muito, muito inspiradora. E a Cecília me trouxe ideias, bom, primeiro, ao apontar também a questão da disfuncionalidade urbana, né, e a necessidade de mudança de paradigma também orienta nessa direção. E no caso do projeto Rio Mais Verde, é interessantíssimo o foco numa bacia hidrográfica, né? Você recortar um paradigma, a bacia hidrográfica como um paradigma teórico e técnico, me fazendo lembrar os textos recentes, por exemplo, do Bruno Latour, que propõe o mesmo tipo de estratégia intelectual e técnica. E ressaltando a ideia de trabalhar em microbacias, né, nesse caso, que é um pouco a estratégia que a gente está tentando usar na zona leste de São Paulo, numa escala onde é possível instrumentalizar tecnicamente os diferentes agentes, sobretudo as comunidades locais. Então, acho que foi muitíssimo interessante, gostei demais, super parabéns para vocês. Obrigada, Nelson. Eu achei interessante esse elo que você faz, né, da microbacia e a particularidade, né, das ações, que é, de certo modo, possível a gente ver uma relação também escalar, né, e de quase um tipo de processo, né, que ele pode estar tanto enraizado numa origem cultural, quanto na dinâmica específica de uma bacia, né, como a Cecília demonstra. E eu acho que essa chave, e aí nesse sentido, falar da aproximação entre o projeto e as elaborações teóricas entre a academia e os agentes sociais é muito um processo que está no pano de frente do que a gente está vendo, assim, até na minha própria leitura e interpretação do urbanismo ecológico. Eu apresentei para vocês uma leitura porque é um projeto amplo, é um projeto iniciado por diversas vozes e que ele pode ser recontado e narrado de maneiras muito diversas, né? E acho que o interessante de a gente encontrar, quando a gente situa esses discursos todos, né, dentro de um curso de teoria e crítica de arquitetura e urbanismo, é como a gente consegue reconhecer certas convergências que são, de certo modo, universais ou abstratas, né, no sentido do que é esse recorte das particularidades intrínsecas ao que desponta, né, os processos de transformação tanto ambientais e outra coisa que eu também esse binário, né, eu falei um pouco dessa questão da natureza e da cidade, mas que também é muito importante a gente repensar é a separação entre o social e o ambiental, né? Como que a gente não hoje eu acho que é uma diferença talvez do início desse projeto 10 anos atrás, é que ali a gente ainda essa aproximação que está muito no centro do discurso do urbanismo ecológico, da formulação teórica do urbanismo ecológico, ela naquele momento ela ainda não estava na mesa de uma forma tão clara, né? Que é essa dissolução do para-ambiental social. Então isso, e por isso político, né? E por isso também dentro desses processos de campos de conhecimento. E é interessante porque assim eu não, né, vendo a Cecília e a Helena falando sobre contextos de naturezas intensas, né, e de um domínio também técnico que às vezes escapa um conhecimento geral, né, porque
a administração desses processos requer conhecimentos muito específicos, assim como requer a sensibilidade do particular, requer conhecimentos muito particulares, né? A Helena, eu sei que é uma pessoa que há muitos anos se desdobra para fazer essas aproximações técnicas e adquirir todos esses conhecimentos para conseguir atuar, né, na borda do que é a engenharia ambiental e o desenho. Obrigada, Marina. Queria saber se mais alguém gostaria de colocar alguma questão, alguma pergunta. Helena, que conseguiu voltar para a sala. Alguém que... Eu quero falar uma coisa assim. Eu acho que muitas coisas já estão acontecendo no mundo, né? Eu acho que não é uma coisa nova, né? Eu acho que desde o século XIX já havia o Olmsted fez lá em Boston o Emerald Necklace, que está lá até hoje, beneficiando a cidade. Então, a gente não está falando de uma invenção, né? A gente está falando de nesse momento histórico que a gente está vivendo, de um resgate, né? O tempo todo a gente tem conhecimento de Margard, que foi consolidado em 69 no Design with Nature, e assim são inúmeros, né? A gente tem muito conhecimento hoje nessa área, e a ponte entre o conhecimento que eu falei, né? Entre o conhecimento científico, entre a pesquisa, entre os practitioners, né? Entre os profissionais da área, as práticas, as ações, as políticas. Isso aí, eu acho que são barreiras que estão sendo quebradas, né? Em vários lugares do mundo. E eu acredito que a crise, né? Que nem Milton, né? Eu acho que falou agora, né? É um gatilho inexorável. Jakarta está afundando, né? Então, Jakarta não teve jeito, ela vai sair, vai mudar a capital da Indonésia por várias razões, né? O mar está subindo, mas ela tem razões próprias também, porque, enfim, pela subsidência do lençol, enfim, tem outras questões que nós aqui também temos. Então, a gente está todo mundo apinhado na costa, né? A gente vai ter que rever isso tudo. Então, essa crise é que aqui no Brasil a gente, eu não sei se a maioria ignora isso, não quer ver, não quer falar no assunto porque atrapalha os negócios, né? Agora tem muitas cidades que estão fazendo. Eu tenho trabalhado aí com o WRI, com o ICLEI, em outros órgãos, até com o Estado do Rio de Janeiro, e a gente está levantando, né, essas questões. Estão fazendo essa ponte entre esse conhecimento e a aplicação disso, porque não adianta nada a gente só fazer levantamento, fazer estudos que a gente adoraria ver implantados, né? E não acontecer. Então, tem cidades fazendo aqui no Brasil. Sobral é uma cidade que me surpreendeu. Ontem eu tive num evento promovido pela WRI, acho que foi ontem ou anteontem, minha vida está meio assim, com muitas coisas acontecendo. E Sobral fez a apresentação, Sobral no Ceará, né? Uma cidade realmente implantando, renaturalizando uma parte do rio, implantando um alagado construído para tratar esgoto no meio da cidade. Então, está acontecendo, né? Assim, várias cidades estão fazendo isso. Então, a gente precisa tornar isso uma prática visível e escalar, né? Assim, escalar mesmo esse conhecimento e aprender errando, né? A gente vai errar e vai acertar, porque não dá para a gente pegar todos os conhecimentos, todas as práticas que estão sendo feitas em várias cidades do mundo, trazer para cá e não adequar ao contexto local, né? A gente tem uma paisagem que é única, né? Um contexto geobiofísico que é único sempre, uma cultura que é única, né? As pessoas que habitam lá são assim, tem desejos, né? Tem o que a Marina falou no começo, né? A minha comunidade, né? O meu ambiente, né? Como é que a gente faz essa, né? Do eu para o todo, né? E como é que isso volta também, né? Para o eu, né? Então, eu acho que a gente tem aí que valorizar o que já está acontecendo e seguir, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa é dar mais visibilidade, educar a mídia, é uma das coisas que eu acho,
educar esses jornalistas que eu adoraria, né? Fazer um treinamento, né? Um pouco sobre ecologia urbana para jornalistas, né? Isso aqui está na minha cabeça, porque eu acho que eles fazem a cabeça de muita gente, então eles precisavam passar por um aculturamento, né? Uma aculturação, não sei, enfim, se aculturar a respeito da ecologia e da ecologia urbana, né? O nosso habitat. Eu acho que eles têm que entender um pouco mais. Quando essas fotos que eu mostrei, quando eu ouvia o que os caras estavam falando, eu falei, gente, não é possível tanta ignorância, né? De pessoas que estão fazendo a cabeça da grande maioria das pessoas, né? Então, e dos tomadores de decisão, né? Eles que assinam lá, né? Então, como é que a gente chega nesses caras? Né? Eu tenho trabalhado nesse sentido já há bastante tempo, porque eu tenho um lado ativista, o INVIAD foi criado para ativar as pessoas, né? Então, eu continuo eu entrei na academia tardiamente, aliás, eu entrei nesse campo tardiamente, aos 50 anos, então, de lá para cá, eu realmente procuro fazer um trabalho de ativação, né? É isso que eu procuro fazer, fazer essa ponte entre a ciência e a prática e a política, né? E as pessoas, né? Tocando corações e mentes. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu gostaria de finalizar só com uma questão para a Marina Correia, da dificuldade, né, que você apontou lá no começo da sua fala, de se entender as particularidades de pensar todo esse processo e todas essas práticas distanciadas das pautas eurocêntricas, né? Então, entender o que é a especificidade desse urbanismo ecológico na dimensão da América Latina e o próprio conceito, né, que se levanta de América Latina, que ele ele pode ser aproximado de diversas maneiras. Então, como o primeiro livro, né, dessa série foi Urbanismo Ecológico, e você está no grupo que fez a América Latina, como você veria, né, esse trunfo, né, nosso aqui desde do terceiro mundo, mas as dificuldades também, né, de se reunir esse material tão incrível, né, que o livro mostra. Laís, essa questão é um pouco, ela traz uns paradoxos, né? Que na verdade no início da discussão sobre a própria possibilidade de um livro e que conceitualmente para assim defendendo uma visão de América Latina que pudesse ser compilada, né? Teve um momento, eu acho que o Nelson lembra dessa conversa em Cambridge em 2017. Que se questionou o próprio título do livro, a possibilidade do projeto então realmente eu acho que essa unidade e de certo modo eu acho que essa é uma potência e uma fragilidade, sabe, que ela está tão dentro do projeto Urbanismo Ecológico inicial quanto no contexto da América Latina, porque o projeto do Urbanismo Ecológico de 2009, ele também traz essa oscilação entre o que não pode ser e a riqueza dessa multiplicidade, né? Como você faz uma publicação e um statement com uma diversidade temática e de contextos tão grande, né, e que no livro são organizados através desses verbos e dessas ações que dão um tom, né? E então eu acho que muito do que já existia no projeto Urbanismo Ecológico foi, de certo modo, intensificado nos debates ao redor da América Latina. E quando a gente fez a exposição, que foi uma oportunidade de pensar isso tudo de novo, eu propus o título Urbanismo Ecológico 2020, sendo que o América Latina, ele está lá também, porque é aqui, mas eu acho que, de certo modo, não importa muito. Assim, eu não vejo uma unidade, uma especificidade latino-americana, de modo que esses projetos eles dialogariam com projetos em outras localidades, como
regiões asiáticas, regiões da Oceania. Eu não vejo um limite, mas existe sim aquilo que é uma possibilidade de diálogo entre nós, né? Por exemplo, um trabalho feito no Eixo das Américas, que foram 2 editores nos Estados Unidos, 3, na verdade, porque a Ana Maria estava lá, eu entre São Paulo, Rio de Janeiro e Nova York também, me movimentando, e o Luiz no Chile, né? Então tem isso também, que é como a gente consegue mobilizar um corpo de produção, tanto projetual quanto teórica. Isso, eu acho que é uma potência e ao mesmo tempo uma fragilidade inerente do projeto inicial, que a gente buscou celebrar, né? Então eu sempre assim, uma das nuances foi a introdução do texto da Janina Brasch, né? Que é uma escritora porto-riquenha, que ela trabalha um tipo de escrita que ela não é narrativa e nem poética, é uma espécie de convergência entre a narrativa e a poética. E o texto da Janina, ele apareceu como um coringa, né, desse elo criativo entre a teoria e o projeto, né, a narrativa e a poética. Então também eu achei que essa divisão, né, de certo modo, daquilo que é muito tangível e do que não se pode dizer, esse ambiente da Janina Brasch ajudou, né, a polemizar. Então, para quem não conhece o livro, todos os capítulos têm isso. E só para terminar, uma das questões mais importantes no processo editorial foram os verbos. A gente não usou todos os verbos que estavam no livro original. Isso foi um questionamento bastante meu sobre o escopo, né, a abrangência. Eu achava que certas questões são mais recorrentes naquilo que foi reunido, e a gente propôs um verbo, que é o verbo que está bem no centro do livro, que é o verbo incluir, que insere, um verbo que não estava no livro original, e que fala de inclusão social e dá um certo norte e essa dimensão ativista que a Cecília narra, que o Nelson pratica, eu também e muitos de nós aqui, que acho que é muito gritante e urgente, né, como desastre mesmo na América Latina. Então, a mensagem mais explícita em todo esse paradoxo foi a escolha do verbo incluir como específico dessa publicação. Obrigada, Marina. Então, vamos finalizar essa linda apresentação com esse... Bom, você falar incluir a todos que estão incluídos nessa sala e sobreviveram aos reveses aqui da apresentação. Então, quero agradecer muitíssimo a participação luxuosa da Marina Correia, da Cecília Herzog, da Helena Tudela, do Giancarlo Latorraca, e eu agradeço a todos vocês. Então vamos finalizar, ok? Obrigada a todos, obrigada a todos. Obrigada, Laís. Pela participação. Tchau.